Graça e paz, meus irmãos. Bom, nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica UNSPO. Hoje é a nossa última parte do tema o Espírito Santo. E nós vamos estar, então, falando mais um pouco a respeito dessa maravilha, né? Que é estudar sobre o Espírito Santo, sobre a sua doce presença em nós, a sua atuação maravilhosa nas nossas vidas. E eu já quero pedir para você que se abra o seu coração e deixe ele trabalhar dentro de você para que aquilo que ele quer fazer na sua vida, né, seja realizado, a obra dele seja realizada na sua vida. Amém? Pegue a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, se você está fazendo as suas anotações, e vamos estudar mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Bom, nós já falamos algumas coisas a respeito do Espírito Santo e hoje nós estaremos falando mais um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. A Bíblia, ela nos fala lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 2, vai nos falar a respeito do ensino de batismos. Porque nós, antes de entrarmos no batismo no Espírito Santo, né, que nós já começamos a falar na outra aula, é importante a gente saber que existem vários batismos, alguns batismos, né? Existe um batismo que é o batismo de sofrimento, que não é para todos. Esse aí nós não vamos falar sobre ele, só estou citando, que é o batismo dos mártires, daqueles que morreram por causa do Evangelho, morreram por causa de Jesus, ok? Bom, mas hoje nós vamos falar rapidamente sobre 3 batismos. O primeiro é o batismo de arrependimento, que é o batismo que foi pregado por João Batista, lá em Mateus, no capítulo 3, né, versículos de 1 a 10, ali nós vamos ver sobre isso, e nós vamos ver que João Batista, ele pregava e ele falava sobre o arrependimento, né, e ele batizava no batismo do arrependimento. Mas quem era João Batista? João Batista, ele estava preparando a chegada do Messias. Então, ele pregava dizendo a respeito da vinda do Messias, que o Messias, né, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é aquele que vem anunciar a chegada do Messias, ok? E João Batista, ele vai dizer assim, lá no capítulo 3, o texto é grande, então eu vou ler o versículo 11. Diz assim, João Batista falando, tá? Pega a sua Bíblia aí, ó, vamos ler. Diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista aqui falando que ele estava batizando com água, né, e era um batismo de arrependimento. Lá no capítulo 3, o versículo 2 vai dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E então ele vai falar que havia necessidade do arrependimento. Então esse é o primeiro batismo, que é o batismo do arrependimento. O segundo batismo é o batismo no corpo de Cristo. Esse batismo é destinado a todos nós, tá? E quando é que esse batismo acontece? Ele acontece no momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós nascemos de novo, então nós somos batizados no corpo de Cristo. Nós somos enxertados, nós somos ali, nascemos de novo, no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus. O Espírito Santo, ele nos enxerta no corpo de Cristo. Tá? Nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo, ele passa a habitar na nossa vida.
Vamos ler Gálatas 3, 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então, diz assim, de todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos revestidos de Cristo, né? Então, esse é o batismo no corpo de Cristo, que é no momento do novo nascimento, no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, no momento em que nós nascemos de novo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. O terceiro batismo é o batismo nas águas. Bom, o batismo nas águas também é para todo aquele que crê, né? E é o mais conhecido. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como Jesus ensinou, quando Jesus falou que era para que os discípulos fossem, né, e pregassem o Evangelho a toda criatura e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando também diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é um testemunho público de que você foi batizado no corpo de Cristo, de que você nasceu de novo. É o momento que se torna público algo que aconteceu em particular, né, que foi o novo nascimento, quando você entregou a sua vida para Jesus. Então, você entregou a sua vida para Jesus, foi batizado no corpo de Cristo, agora você é batizado nas águas como uma confissão pública, um testemunho público de que você nasceu de novo, ok? O batismo nas águas, ele é uma identificação com a morte, sepultura e a ressurreição de Jesus. No momento que acontece ali o batismo, simboliza, né, a morte, sepultamento e ressurreição. Que você morreu para o velho homem, para o mundo, né, foi sepultado ali, ressuscita para uma nova vida com Cristo Jesus. Bom, mas o quarto batismo, que é o que nós vamos estar falando aqui, é o batismo no Espírito Santo. Tá? O batismo no Espírito Santo, ele é realizado por Jesus. Jesus nos batiza no Espírito Santo. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida de poder, para que tenhamos um testemunho verdadeiro, um testemunho efetivo na nossa vida cristã, ok? Para que o batismo no Espírito Santo, então? Para recebermos poder para realizar a obra de Deus, para realizarmos a obra de evangelização do mundo. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, vamos ler? Atos, abre aí. Atos 1, 8. Vamos lá, enquanto eu procuro, você procura. Atos 1, 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, então recebereis poder, mas é poder para quê? Poder para testemunhar até os confins da terra, né? Tanto em Judéia, Samaria, que vai falar, né? Em Jerusalém e até os confins da terra. Então, para que o batismo no Espírito Santo? Para receber poder para ser testemunha de Jesus, ok? Para testemunharmos a respeito do poder de Deus, para realizarmos a obra da evangelização. O que significa batismo? Batismo, batizar, significa imergir,
significa estar sob o domínio de, né? Submergir, mergulhar. Então, quando a palavra de Deus ela fala sobre o batismo no Espírito Santo, está dizendo ser mergulhado no Espírito Santo, estar totalmente sob o domínio do Espírito Santo, ok? Imergir, submergir no Espírito Santo. É batizar, né, em. Quem batiza, batiza em alguma coisa. Então, batizar em quem? Batizar no Espírito Santo, quer dizer, nós sermos mergulhados no Espírito Santo, ok? Quando há o batismo nas águas, a pessoa, ela o quê? Ela é mergulhada ali nas águas, ela submerge, ela está debaixo do domínio daquelas águas, né? Quando é o batismo no Espírito Santo, nós estamos mergulhados no Espírito Santo, submersos no Espírito Santo. Aqui nós temos um quadrinho comparativo sobre esses 3 batismos que nós estamos falando, né, que vai falar aí, ó, o tipo de batismo, o batismo em Cristo. Quem é o agente do batismo em Cristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos batiza o crente no corpo de Cristo, ok? Esse é o batismo em Cristo, né? Tem aí o tipo, o agente, o recipiente e o elemento. Então, o tipo do batismo, o batismo em Cristo. Quem é o agente? O Espírito Santo. Quem é o recipiente? O crente. E quem é o elemento? É o corpo de Cristo, onde somos batizados, mergulhados, imersos no corpo de Cristo. O outro batismo, o batismo nas águas. O tipo do batismo é o batismo nas águas. Quem é o agente batizador, né? É o pastor. O pastor batiza o crente nas águas. O recipiente é o crente. E o elemento é a água. Então, no batismo nas águas, o pastor batiza o crente nas águas. O outro tipo de batismo, o batismo no Espírito Santo. Quem é o agente do batismo no Espírito Santo? É Jesus. Jesus batiza o crente no Espírito Santo, ok? Então, o tipo é o batismo no Espírito Santo, o agente é Jesus, o recipiente é o crente e o elemento onde se é batizado é o Espírito Santo. Ok? Estão entendendo aí? Amém? Bom, então vamos falar mais um pouco, já temos falado em outras aulas, mas vamos falar mais um pouco, porque é de muito importante esse assunto, porque nós precisamos desse batismo, ok? Amados, o batismo no Espírito Santo, ele nos capacita para sermos um soldado de Cristo e destruirmos as obras do inferno, né? Você imagina que um soldado, se ele for à guerra sem as armas próprias, ele vai ser muito ferido. Ele até pode ir, mas provavelmente ele vai ser derrotado ali, vai sofrer muitos ferimentos, vai sofrer muitas dores. Mas quando o soldado ele vai a uma guerra com as armas poderosas, as armas corretas, as armas fortes, né? Então ele vence aquela guerra. Somos soldados de Cristo Jesus, ok? O batismo no Espírito Santo, ele vem para nos capacitar a vencermos nessa guerra, a sermos ali, destruirmos as armas do inimigo, né? Nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Ok? Bom, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele é residente na sua vida. Ele mora na sua vida porque diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Somos a habitação do Espírito. Mas quando somos batizados no Espírito Santo, ele se torna presidente da nossa vida.
ele já não apenas habita em nós, mas ele está no comando, né? Estamos mergulhados nele. Então somos um canal, somos uma boca, somos alguém com quem ele pode usar, né? A semelhança de como ele usou Jesus, né? E os apóstolos, quando vemos ali no livro de Atos, serem usados pelo Espírito Santo, assim ele quer nos usar também, mas ele precisa ser presidente na nossa vida e não apenas residente. O batismo no Espírito Santo é quando nós mergulhamos totalmente na presença dele, mergulhamos nele e agora ele está no comando, ok? Bom, lá em Joel nós vemos que a promessa do Espírito Santo, ela é para todos, né? Ali vai falar que derramarei do meu Espírito e sobre toda a carne. Então, é para você que já nasceu de novo, você que já passou pelo batismo no corpo de Cristo, né? Que é o novo nascimento, você pode ser batizado no Espírito Santo, ok? Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas, ele visitava, né? Visitava ali os sacerdotes, os reis, os profetas, mas era a figura do óleo sendo derramado sobre a cabeça deles e então eles ali eram usados pelo Espírito Santo. E Joel vai dizer então que o Senhor, a promessa dele para nós é que ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne, já não mais apenas naquelas 3 classes, mas sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que crê. Em Atos capítulo 2, nós vemos ali a descida do Espírito Santo e nós vemos então que o Espírito Santo é derramado, amém? Sobre todo aquele que crê. Nós vamos ver em todo o livro de Atos, várias vezes ali se repetindo essa experiência, né, do batismo no Espírito Santo. E é para você, tá? Para que a gente possa entender o novo nascimento, que é o batismo no corpo de Cristo, é uma experiência sua, para a sua vida. A palavra compara com uma fonte, com um poço. Um poço que tem água suficiente para você beber, né? Esse é o novo nascimento. Mas isso está lá em João capítulo 4. Em João capítulo 7, Jesus já vai falar de rios de águas vivas. O rio, ele já serve para matar a sede de todos os que estiverem passando por ali, ok? Então, quando você nasce de novo, é um poço, é uma fonte de água viva, mas você vai beber dessa água, beber dessa água, beber dessa água. E quanto mais sede você tiver, mais você vai beber dessa água, amém? E você então vai fluir num rio de águas vivas, para que você possa ter também essa bênção para todos aqueles que estiverem por perto, para que eles também possam beber dessa água, conhecer esse evangelho, conhecer Jesus e ter a mesma experiência que você teve. Então, o novo nascimento é uma experiência para você, pessoal. O batismo no Espírito Santo é rio de água viva. É para você matar a sede de outras pessoas. Já é uma experiência que onde você vai compartilhar do Evangelho com poder, com autoridade, com unção, sinais, maravilhas, para que outros também possam beber dessa água. Amém? Você precisa desejar, né? Precisa ter sede. Jesus disse, aquele que tem sede, né? Então, ter sede do Espírito Santo, é ter sede da presença dele. Sim? O batismo no Espírito Santo
Ele vai trazer para você uma ousadia e uma coragem que antes você não tinha. Nós temos um exemplo na palavra que é Pedro. Pedro, o que aconteceu com Pedro, né? Pedro negou Jesus lá na crucificação. Olha, Pedro tinha andado com Jesus sobre as águas, Pedro viu multiplicação dos pães, viu Jesus acalmar a tempestade, viu Jesus fazer um monte de milagre. Pedro andava com Jesus. Mas ali no momento ali, quando Jesus ia ser crucificado, quando alguém falou, você também não era um daqueles que andava com ele? Ele fala, eu não. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. E ele diz, não conheço ele, nunca andei com ele, não sei nem quem é, né? Na nossa linguagem agora. E ele nega então a Jesus. Ele foi covarde, né? Ele ali viveu um momento de medo, de se esconder. E você, então, vai ver lá em Atos um outro Pedro. Depois da experiência do Pentecoste, depois que Pedro foi batizado no Espírito Santo e foi cheio do Espírito Santo, Pedro se tornou outro. Logo em seguida ele faz uma pregação no meio de todo mundo. Cadê o medo de morrer? Né? O medo de morrer acabou. O medo de ser preso acabou. O medo que fez ele se esconder quando Jesus estava sendo ali preso e ia ser crucificado, esse medo acabou, porque agora ele foi batizado no Espírito Santo e ele tinha uma coragem, uma ousadia para pregar o Evangelho. E aí você vai ver o livro de Atos e vai ler o quanto, né, ele foi ali usado por Deus. E ali Pedro passa a ser um homem corajoso, um homem usado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, prega e muita gente se converte e muitos milagres então começam a acontecer através do Espírito Santo, através de Pedro, né, da vida dele. Então, essa experiência, esse batismo, ele traz para a nossa vida poder, ousadia, coragem para testemunhar, para falar de Deus, para ousadia para ganhar vidas para Jesus. Sim? Na conversão, nós somos filhos. No batismo no Espírito Santo, nós somos soldados, somos guerreiros, somos mensageiros do Evangelho com poder, somos um canal do Espírito Santo aqui na terra, do fluir dele aqui na terra, e nos colocamos à disposição para que ele nos use como ele quiser, da maneira que ele quiser. Importante a gente saber que o batismo no Espírito Santo não é uma experiência emocional, como muitos dizem. Não é uma emoção, né? Não é algo emocional, embora nós sejamos pessoas emocionais. Mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual, ok? E é um revestimento de poder, é um revestimento da presença de Deus. Bom, quando somos batizados no Espírito Santo, nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito. Nos tornamos mais sensíveis a ter e temos mais discernimento da vontade dele na nossa vida. Quanto mais, né, nos enchemos do Espírito Santo, mais nós vamos compreender a vontade dele na nossa vida. Mais nós vamos compreender as Escrituras, a palavra de Deus. Aquilo que você não compreende, a partir da experiência com o batismo no Espírito Santo e o quanto você o busca, né, deixa ele fluir na sua vida, né, e nós vamos ter uma experiência também de compreender melhor as Escrituras, de ter mais sabedoria, de ter discernimento espiritual, de termos uma vida de oração com mais poder, autoridade, ok? Agora, precisamos entender que o batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê. Se você já entregou a sua vida para Jesus, já nasceu de novo,
o batismo no Espírito Santo é para você. E como tudo no Evangelho é pela graça, ok? É um dom, é um presente para aqueles que nasceram de novo. Mas como todo presente, você precisa o quê? Receber o presente. Porque alguém pode ter um presente para te dar, o presente é seu, o presente está lá, né? Mas você precisa ir lá e pegar aquele presente. Porque enquanto ele não estiver na sua mão, você não vai usufruir do presente. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é um presente para você, mas você precisa crer e receber. A semelhança de como você creu em Jesus e recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você também precisa crer que o batismo no Espírito Santo é para a sua vida e você precisa receber pela fé. Amém? Bom, eu quero eu espero, né? Eu desejo que cada um que está ouvindo essa palavra possa também receber o batismo no Espírito Santo e ser um canal poderoso nas mãos de Deus nessa terra para ganharmos vidas para Jesus, para vencermos o pecado, termos poder para testemunharmos as maravilhas do Senhor e sermos um canal a fluir nas suas mãos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Estaremos com um tema novo. Na próxima aula, nós vamos entrar no tema tipos de oração. E nós vamos estudar, então, alguns tipos de oração e uma oração eficaz na presença de Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Até a próxima.